Bom dia, senhor Eduardo César Kuhn. Bom dia, João. Tudo bem? Dudu, o Jornal Sentinela acaba de publicar uma matéria aí a respeito de uma sessão extraordinária que foi realizada na Câmara de Vereadores no dia 24 ou 25 de junho, onde os vereadores, pelo menos alguns, acabam responsabilizando de maneira contundente a tua empresa, que é a EKX, sobre a não conclusão da rua coberta. O que tu tem a dizer a respeito disso, Eduardo? Primeiramente, com relação ao que os vereadores disseram, eu acredito que eles usaram de meios cruéis e até covardes para tentar justificar o aumento que eles iriam dar para aquela obra, colocando a culpa na minha empresa, entende? Como se a minha empresa fosse a culpada dessa obra estar do jeito que está hoje, né? E isso não é verdade, entende? Foram vários fatores, não foi... Tanto é que na reportagem eles não dizem nenhum fator que contribuiu para a minha empresa não entregar, apenas disseram que eu sou culpado, entende? Então, eu achei que foi de uma forma bem covarde, assim, a forma como foi feito. Ok. Eduardo, então vamos um pouco recapitular, assim como alguns vereadores foram contundentes nisto, outros... Sim, claro, a gente não pode generalizar, né? Outros... Porque não é todo mundo que falou isso, né, e tal, mas... Exato, assim, essa obra, em que momento que você assinou, não é o contrato, é o contrato? Sim. O contrato para a execução da obra. O contrato ele foi assinado, eu acho que ali pelo dia 27 de julho, né? De julho de 2020. 2020. De 2020. Isso. No ano Mas passado. a ordem de serviço foi no dia 15 de agosto. Ok, então foi a ordem de serviço só a partir do dia 15 de agosto. Ok. Por que a obra demorou tanto para iniciar a obra? Porque a obra não podia iniciar sem a retirada dos postes. Foi algo que foi descoberto apenas depois de ter vencido a licitação, entende? Ok, e isso era de responsabilidade não tua? É assim, quando você ganha uma obra pública, a responsabilidade de deixar o local de obra pronto para ser feita a obra é responsabilidade do município, né? Então o município teria que deixar o local já pronto para a empresa poder trabalhar, entende? Isso foi o primeiro empecilho, entende? Ok. Mesmo a gente já tendo comprado material, a gente teve que trabalhar em outro local e tal, porque a rua estava impossibilitada de poder trabalhar na parte da rua coberta, entende? Ok, Eduardo, essa obra, isso é público, o valor inicial Sim. que você ganhou ela foi de 1.097.000, correto? 1.098.000. 1.098.000. Sim. Inicialmente ela havia sido orçada pela prefeitura em 357.000. 1.357.000. Sim. O segundo colocado, 1.200.000. 1.257, se não me engano. Ok. Você, como todos nós, sofreram com a pandemia. Sim. E, notadamente, tivemos grandes aumentos, especialmente em ferro e aço. Os vereadores, nesta sessão de sexta-feira retrasada, eles pontuam que o aumento foi em torno de 35%. É mentira. Tá. Qual foi você que é da área da construção civil, assim como teu pai também, qual foi o aumento médio em ferro e aço? Eu não tenho aumento médio, tenho aumento fixo e certo, porque eu peguei os orçamentos desde o começo, entende? E até posso provar, posso trazer aqui para ti os orçamentos que eu tenho, e eu posso falar dos orçamentos até a data que eu avisei para eles que eu ia acabar não conseguindo concluir a obra. Esse aumento foi de 220%. No primeiro orçamento que eu peguei, que eu já tinha pego alguns outros antes, mas o que eu peguei e comprei o aço, a primeira parte, eu paguei R$ 4,79 o quilo. E agora, antes de eu desistir, estava R$ 10,56 o quilo do aço, entende? Só do insumo. Isso sem contar que não é só o aço que tem lá. Você tem a solda, que aumentou na mesma proporção. Você tem a mão de obra que é especializada para esse tipo de coisa, que aumentou também. Então, se tornou inviável. Infelizmente, foi o que aconteceu. Ok. Então, aos teus olhos, enquanto dono dessa construtora, que foi ganhadora da licitação há mais ou menos um ano atrás, foi em julho do ano passado, mas a ordem de serviço apenas dia 15 de agosto do ano passado, correto? Isso. Aos teus olhos, o principal entrave para que a obra pudesse ser concluída é o reflexo dos aumentos em ferro e aço ocasionados pela pandemia. E não foi só
ferro e aço, veja bem. O telhado da construção também é em aço e com preenchimento em poliuretano, né? Então aumenta tudo. As telhas tem mais telhas de policarbonato também, que são pareadas no dólar também. O dólar, quando a gente pegou ali, era R$4, se eu não me engano, ele foi lá para 5,80, coisa assim. Então, não foi só o aço, entende? Virou uma bola de neve. E daí, vários problemas que acontecem, por exemplo, faltou também alguns detalhes no projeto, que até a minha empresa gostaria que fosse feito aditivo, porque não ia dar para concluir do jeito que estava, por exemplo, e não foi respondido. E a questão dos postos também, isso daí influenciou bastante, entende? Mas mesmo assim, Igor, eu acho que essa obra ela não teria sido concluída, mesmo se tudo tivesse dado certo, eu acho. Principalmente por causa da pandemia, por causa dos aumento dos preços. Do aumento dos preços. Entende? Então, por isso que eu acho injusto e cruel e, por não dizer, covarde, você culpar a minha empresa por não terminar a obra, entende? Ok, então só vamos recapitular aqui, que eu acabei dando outro rumo para a matéria. Sim. Em julho foi a licitação, a ordem de serviço chegou para ti no dia 15 de agosto, você demorou ali em torno de 3 a 4 meses. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi dia 10 de outubro, eu acho que foi licitado para a retirada dos postes, mas daí eu não tenho agora certeza. Efetivamente aquela área ficou disponível para você iniciar a execução dela quando? Foi no início de dezembro, se eu não me... Ok, então a obra licitada ainda em julho, efetivamente só foi disponibilizada para você iniciar as obras no início de dezembro. Já estávamos com pandemia. Ali já estava bem complicado de conseguir manter os preços, entende? Porque, querendo ou não, eu peguei a obra já com margem pouca, entende? Pequena, né? A minha margem, ela não era muito grande, mas isso nunca foi algo até diferente para mim. Eu já fiz obras de mais de R$1 milhão lá, por exemplo, Flor da Serra e tal. Só que lá, claro, demorou, não por causa de mim, mas por causa de demoras para receber do governo, demorou 3 anos para a obra ficar concluída. Só que o que aconteceu nesses 3 anos, o preço ele funcionou, mas não aumentou exponencialmente como aconteceu dessa vez. E esse foi o principal problema. Ok, e não é a primeira vez que você está executando uma obra pública. Em Palmaçol você já executou obras, em Flor da Serra, Camporê, Anchieta e vários municípios aqui da região, correto? Sim. Ok, uma vez iniciada essa obra, próximo ao final do ano passado, que você iniciou a obra, em alguns momentos você apresentou a solicitação de reajuste do valor, correto? Não, da prefeitura. A única vez que eu solicitei reajuste, no caso não é reajuste, reequilíbrio. Ok. Foi dessa vez. Tá. Mas já não havia sido concedido um reequilíbrio ainda? Meu único contrato que eu tive, eu vou ser bem sincero, eu só tive um contrato com a prefeitura por essa obra. Um contrato só, que é o de R$1.098.000. Nada mais. Mas nem dinheiro adquirido a mais pela minha empresa. Nada. Esse é o único contrato que eu tenho, entende? Que eu tinha. Okay. Que agora não existe mais. Agora não existe mais. Okay. Mas esse valor de R$1.460.000 foi um valor que foi conversado ali numa reunião. Foi definido, ok. Mas uma semana depois os preços já aumentaram e foi até algo que aconteceu até na reunião. Que quem estava lá sabe. Eu não quero citar o nome da pessoa, né? Sim. Mas ela até perguntou, qual a garantia que você me dá de que daqui a 1, 2 meses você não vai solicitar um novo reajuste de preços? Eu falei, nenhuma garantia. Eu não posso te dar nenhuma garantia, porque quando você compra o aço dessa empresa, nós estamos falando de 40 toneladas, então não é pouca coisa. Eles pedem de 30 a 90 dias para te entregar o aço. E você paga no dia que entrega. Por exemplo, se eu comprar o aço hoje e eles me entregar daqui a 90 dias, eu vou pagar o valor daqui a 90 dias. Ou seja, esses aumentos que tiveram ali, naquele tempo ali, eu teria que arcar, entende? Ok. E isso daí teria quebrado minha empresa facilmente. Teria que estar vendendo minha casa agora, meu carro para... Ok.
Então só existiu um reajuste, um reequilíbrio? Não, nenhum reequilíbrio. Tá, mas esse de 300 e poucos mil que tanto foi dito... Não, ele foi proposto numa reunião e eu aceitei. Mas uma semana depois eu já disse que aquele acordo não ia ser... isso não foi formalizado em papel? Não teve nada formalizado, porque para minha sorte eles demoraram para formalizar e redigir o contrato. Para minha sorte, né? Porque senão eu teria que estar tentando me livrar de um outro contrato bem mais complicado. Né? Então, uma semana, eu não sei se deu uma semana depois do que eles tinham proposto, né? Mas informalmente, numa reunião, eu já disse, não, esse preço eu não vou conseguir fazer, não adianta. E eu falei com o pessoal lá dos insumos e tal, eles não me dão garantia nenhuma que daqui a 30, 60 dias o preço vai estar igual, entende? E o preço hoje, Eduardo? Hoje estamos falando aqui do dia 8 de julho. Esse preço continua subindo? Continua subindo, ele aumentou mais 20% ainda, depois que eu já tinha desistido. Hoje ele está 300% maior do que quando foi orçado, né, o aço. Ok. Eduardo, inicialmente, agora olhando pelo ponto de vista do poder público, o poder público gastaria em torno de 1 milhão e 100 mil para fazer essa obra. Hoje o poder público de Palma Sola está imaginando que vai gastar em torno de 2 milhões de reais. Este valor de 2 milhões de reais será suficiente para concluir esta obra? Na realidade, para mim já não importa mais, né? Porque eu já fiz um distrato com eles, tive que pagar uma multa para poder fazer o distrato e agora tenho 9 meses que eu não posso licitar em Palma Sola. Desse valor de 1 milhão e 94 mil, uma parte você recebeu, correto? Sim, 200 mil. 200 mil reais você recebeu. Enquanto munícipe, o Jornal Sentinela é aqui do município de Palma Sola, obviamente, a gente lamenta porque, obviamente, uma empresa daqui ganhando, a gente entende que esse recurso, que esse dinheiro acaba girando em Palma Sola, seja impostos, seja com a contratação de mão de obra, né? Então, lamentamos e fica claro a quem está nos assistindo aqui que o posicionamento do Eduardo, tá, que é o dono da EKX, é que o principal fator que ocasionou a não conclusão desta obra foram os reajustes e aumento de ferro e aço e outros insumos da construção. Dizer aqui que eu acho que não dá para você dizer assim, teve um culpado. Eu não acho que o município, que a administração teve culpa pela obra estar do jeito que está. Eu acho que eu também não tive, entende? Eu acho que simplesmente foi algo que aconteceu, entende? É imprevisível, entende? Você pode até prever, mas as perdas são tão incalculáveis que se torna muito difícil, entende? E então por isso que eu acho que ninguém teve culpa, eu acho nisso. Simplesmente foi algo que saiu do controle. Ninguém tinha o controle, entende, da situação. E eu acho que nada podia ter sido feito. Entende? Ok, fico agradecido, Eduardo. E lembro também a quem está nos assistindo aqui uma situação muito próxima a nós, que é em Flor da Serra do Sul, que também licitou uma área coberta, tá? E que a empresa ganhadora também solicitou aumento, praticamente dobra o valor do custo dessa obra em Flor da Serra do Sul. A diferença é que em Flor da Serra do Sul a obra sequer foi iniciada, fizeram apenas a fundação. Então lá foi fácil de tentar mitigar o problema até o então. E não se sabe se Flor da Serra do Sul concluirá ou não a rua coberta deles. Aqui em Palma Sola ela vai ser concluída, mas com um custo praticamente o dobro daquilo que inicialmente foi orçado.